Boa noite, meus caros. Vamos preparar a aula de vocês. Vamos iniciar a construção do nosso projeto REST API, tá? Na aula passada eu postei o PowerPoint mostrando como instalar o Visual Studio e como vocês deveriam se preparar para o desenvolvimento de uma REST API utilizando o ASP.NET Web API. Nessa aula nós iremos construir essa API, tá? Ou começar a construir, porque ela é uma coisa meio extensa. Nós iremos usar vários conceitos de orientação a objetos durante a construção dessa API, então nós temos trabalho para muito tempo. Então o que nós faremos será iniciar, né, a construção da nossa API, para o nosso projeto, tá? Na aula de hoje, a partir desse ponto, ela é 100% prática, então eu não vou mais ficar passando conceitos, exceto coisas que vocês precisam já pegar, precisam já saber para que a gente possa desenvolver, tá? E a gente vai ver passo a passo como criar dentro do Visual Studio 2019 a nossa REST API. Então, sem mais delongas, vamos direto para o Visual Studio. A primeira coisa que nós iremos fazer para a construção da nossa API é a criação do nosso projeto. Então, a primeira coisa, eu venho em File, New, Project. Eu vou criar uma solução vazia. Aqui no campo de pesquisa você digita blank e você encontra blank solution. Lembram disso? A gente tinha que criar a solução primeiro? Então vamos lá, a gente seleciona blank solution, clica next. Nome da nossa solução: aula POO2-EAD. Porque no fim das contas acaba sendo uma aula EAD, certo? Vamos em frente. Vou deixar aqui a location nesse local aqui mesmo, tá? Salvo na minha máquina. Muito bem. Criei a solução vazia. Próximo passo. Vou criar um projeto do tipo Web API. Botão direito na solução. ADD. New Project. Vou selecionar aqui ASP.NET Web Application. E se vocês não souberem como procurar, tal, olha só, vem aqui, ó, na caixa All Languages, você vai selecionar C#. Já mudou. Nas plataformas, você vai selecionar Windows. E nos tipos de projeto, você vai selecionar a última opção, que é Web. Se você rolar um pouquinho aqui para baixo, ó, você vai encontrar ASP.NET Web Application, entre parênteses, .NET Framework. É justamente esse cara que a gente vai trabalhar. Seleciona ele, clique em Next. O nome do projeto: Projeto REST API. Desse jeitinho aqui, tá? Localização dentro da pasta aula POO2 EAD. O tipo de framework que nós iremos usar é o .NET Framework 4.7.2, que vem instalado com o Visual Studio 2019. Tudo certinho, eu clico em Create. Nessa próxima etapa eu vou selecionar o tipo de template que a gente vai trabalhar. Qual é? Eu poderia trabalhar com templates previamente preparadas para atender nossas necessidades. Inclusive tem uma aqui para o Web API. No entanto, isso aqui tudo vem com muita poluição. Muita coisa pronta que você não consegue entender como funciona, tá? Lembra que eu falei? Primeiro, aprende a colocar tijolo na parede. Então, vamos do empty, modelo vazio, sem nada. Segundo, nós vamos selecionar as referências de núcleo que a gente vai trabalhar, né? Quais as referências core que a gente vai usar? Web API. Isso aqui não é ASP.NET Core, tá? Isso aqui são os pacotes de instalação do tipo de programa que a gente vai desenvolver, tá? Terceiro, eu vou desmarcar a opção HTTPS. Nós não iremos desenvolver para HTTPS por enquanto. Nós vamos hospedar em site simples HTTP, que vai rodar local na máquina de vocês, então não precisa, certo? Empty, Web API e desmarca HTTPS. Só isso. Clique em Create e ele vai criar para você a REST API que você vai utilizar. Ele coloca para você a página de criação aqui do nosso REST API, beleza, tá tudo certo, a aplicação ASP.NET. Eu vou clicar em fechar aqui, não vou usar essa página. E vou me concentrar
primeiro de tudo, uma coisa muito importante, nós não temos banco. Então nós vamos usar o conceito que usamos no semestre passado, o fake DB. Então eu vou criar aqui dentro, em Models, botão direito, add, new folder. Eu vou colocar aqui, Poco, tudo maiúsculo. Então aqui dentro eu vou colocar as classes Poco com as quais nós vamos trabalhar. A primeira delas, botão direito, a velha conhecida nossa, a classe Pessoa Poco. Pessoa Poco. Add, olha lá, acabo de criar uma classe Poco Pessoa. Primeira coisa que eu vou fazer, eu já tenho a visibilidade setada, então eu posso me concentrar nas propriedades. Então vamos lá. Quais são as propriedades da classe Pessoa? Básicas, simples, sem muita complicação para a gente poder produzir rapidamente aqui. Public int id getSet, public string nome getSet, public string endereço, bem simples, né? Endereco, tá difícil, hein? Get set, tá difícil. E por último, telefone, public string telefone, get set. Muito bem. Vamos fazer um construtor da classe, public pessoa Poco. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Nossa classe Poco está pronta. Ótimo. Agora nós iremos criar a classe FakeDB, que vai alimentar o nosso banco de dados. Eu volto aqui no Solution Explorer, seleciono aqui botão direito, add, class, e aqui eu vou colocar FakeDB. Pronto. Então vamos lembrar, FakeDB é uma classe do tipo estática. Isso quer dizer o quê? Não precisa criar, não tem como criar instâncias de classes estáticas. Você usa diretamente. Outra coisa importante, tudo dentro de uma classe estática também é estático. Lembre-se disso. Então vamos lá, private list de quem? Pessoa Poco lista pessoas. Ponto e vírgula. Professor, ele não conhece pessoa Poco, não tem problema. Vamos vir aqui, ó, usar o mouse e mostrar formas potenciais para consertar, ó. Vamos selecionar a primeira, vamos mandar ele adicionar o using aqui na lista, ó. Adiciona, resolvido o problema. Outra coisa, lembra? Dentro de classes estáticas só funcionam coisas estáticas. Perfeito, está resolvido o problema, ele vai parar de dar erro. Agora outra coisa importante, a gente vai usar um design pattern aqui. Um design pattern é nada mais, nada menos do que um padrão de desenvolvimento que facilita a tua vida. É uma receita de bolo previamente preparada, né, baseada em boas práticas, que permite você acelerar teu desenvolvimento. Então, qual é o design pattern que eu vou usar aqui agora? Eu vou usar o design pattern Singleton. Como que funciona o Singleton? Vamos lá? Public static list pessoa Poco lista maiúsculo pessoas. Então representa o nosso banco de dados, certo? Então propriedade get e set. Vamos lá? Propriedade get set. Então o que eu vou fazer aqui? Get, eu vou codificar dentro do get. E o Singleton, ele fala o seguinte, a primeira coisa que eu preciso fazer, como funciona o Singleton? Funciona da seguinte maneira, a primeira vez que eu acesso uma determinada propriedade, ela não existe. Então, eu crio a instância que representa essa propriedade, alimento essa instância e respondo.
essa instância. Na segunda vez que eu bater nessa propriedade de novo, né, na terceira, na quarta, na quinta, a instância já existe. Se ela já existe, eu respondo aquilo que já existe. Eu não preciso criar novamente. Traduzindo em código. If lista pessoas minúsculo, for igual a nulo, quer dizer, a primeira vez que eu estou batendo, ela não existe. O que eu vou fazer? Eu vou criar. Então, lista pessoas recebe um new lista pessoa pouco. Estou criando uma instância da classe. Muito bem. Feito isso, eu respondo return lista pessoas. Isso, meus caros, é um singleton. Na segunda vez que eu bater aqui, lista pessoas vai ser nulo? Não, já vai existir. Então ele vem direto e responde return lista pessoas. Já a segunda vez bate direto. Perfeito. Muito bem. O que falta para nós agora? Falta alimentar a nossa classe. Alimentar o nosso objeto, né? Então o que eu vou fazer? Duas coisas que eu posso fazer diferentes. Eu crio dentro do return, no caso do if, na hora que eu criei essa instância, ou eu alimento depois. Vamos alimentá-la depois. Vamos colocar private, public, static. Só um minutinho, por favor. Bom, continuando, vamos lá, onde a gente parou. Public static, nós vamos construir um método para alimentar a lista, né? Então, public static, carregar, pode ser void, né? O método, carregar lista pessoas, tá? O que ele vai fazer? Ele vai preencher, tá, a lista de pessoas de acordo com a nossa necessidade. Então, a primeira vez que chama, ele dispara. Eu posso chamar esse método aqui dentro, tá? Dentro aqui dessa linha, aqui embaixo aqui, ó. Eu posso preencher a lista e fazer o seguinte, colocar aqui, ó, carregar lista. Opa, agora que eu vi que tá faltando um A aqui. Lista pessoas. E o que significa esse carregar? O que ele vai fazer? Ele vai preencher a lista, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer ele alimentar a lista com instâncias, tá? Então, lista pessoas .add. Aqui eu estou adicionando itens do tipo pessoa pouco para dentro da lista. Lembra que tem duas formas de fazer isso, meus caros? Vamos lá, vamos lembrar? Quais são as duas formas? Primeiro, uma forma onde eu crio instâncias. Então, pessoa pouco, vou chamar de pessoa, é igual a um new pessoa pouco. Então, aqui tem a diferença. Eu vou chamar de pessoa 1 para diferenciar, tá? E depois eu vou fazer um pessoa 2. Então, quais são os campos de pessoa? Lembra? Eu crio a instância e depois alimento as propriedades. Pessoa 1 ponto id recebe 1. Aí eu tenho aqui pessoa 1 ponto nome recebe João. Pessoa 1 ponto endereço recebe Rua Alfa número 10. Pessoa 1 recebe telefone vamos colocar aqui 3318 1234. Muito bem. E agora eu vou adicionar esse pessoa 1 aqui dentro, ó. Pessoa 1. Então adicionei a primeira instância, tá? A primeira forma então é eu crio a instância, aloco em memória e depois eu vou trabalhando as propriedades. Então tá, essa é a primeira forma. Vamos à segunda forma. Pessoa pouco, vou chamar de pessoa 2 recebe um new pessoa pouco.
E imediatamente eu já começo a preencher as propriedades desse cara. Tá? Então vamos lá, ó. ID recebe 2. Nome recebe, nome, né? Recebe, o primeiro foi João, esse vai ser Maria. Muito bem, vírgula. Endereço vai ser Rua Beta, número 20. Muito bem, vírgula. E, por último, telefone. Vou chamar de 3210-9876. Beleza. Criei a instância alimentando as suas propriedades. Então, ao final aqui, quando eu dou o ponto e vírgula, o compilador já vai entender, quando estiver executando, que isso aqui eu estou criando uma instância já colocando valores dentro dela. Certo? E o que está faltando é eu adicionar essa pessoa 2 para a nossa lista. Então, eu vou add e aqui dentro eu coloco pessoa. Agora que eu vi que está com o nome errado, hein? É pessoa. Ô, professor. Pessoa 2. Olha lá, beleza. Então, existe alguma outra forma mais fácil, mais direta de fazer isso? Existe. Existe uma forma mais direta quando você está trabalhando com lista, que é criar diretamente dentro da lista. Faz o seguinte, é o contrário do que a gente fez até agora. Olha só. Lista, primeiro eu abro lista pessoas.add. Em seguida, aqui dentro, vou colocar aqui um ponto e vírgula para não esquecer. Eu vou colocar new pessoa pouco, sem nome de instância, não preciso nomear a instância. E aí em seguida eu já chamo o método direto, ó. Olha lá como é que funciona. Aqui dentro eu coloco id igual a 3, vírgula, nome igual, eu fiz João, fiz Maria, agora eu vou fazer José, muito bem, vírgula, endereço, vou fazer, o José mora na rua Gama, número 15, e o telefone do José é um celular, 99, tira esse meio daqui, 99, 123 5 6 7 8 99 123 5678. Beleza. Eu já adicionei a instância. Então eu criei a instância já adicionando para a lista. Eu posso repetir isso aqui de novo para ficar mais fácil. E uma outra coisa que ele também aceita é eu adicionar múltiplas instâncias, tá? Mas isso vai ficar para depois. Aqui eu vou só copiei e colei, vou colocar 4. Eu coloquei José, vou colocar Joana. Muito bem. Vou colocar, em vez de ser Rua Gama, vou colocar Rua Alfa, Beta, Gama, Delta, número 5. E o telefone da Joana vai ser 3320-9632. Muito bem. Então eu fiz, olha só, o método carregar lista então ficou com as 4 formas mais práticas, as 3 formas, né, mais práticas de você trabalhar. Então aqui eu tenho primeiro a primeira forma, vou colocar junto aqui para ficar didático. Segundo, a segunda forma, que eu crio a instância já passando os valores, adicionando para a lista sempre, senão vai dar pau. Terceira, eu crio dentro do método add um novo objeto sem colocar a instância, não preciso colocar a instância, tá? Ele já entende que eu estou adicionando um objeto dentro da lista. E o quarto eu fiz a mesma coisa que o terceiro. Beleza. Eu acabo de alimentar, eu já chamo o método carregar lista aqui dentro, então tá tudo perfeito. Perfeito, até agora tudo bem. Vou esquecer então de fake DB e pessoa pouco, deixa eles quietinhos aqui, e agora eu vou me concentrar na controller. Vamos fazer uma controller add controller, e no template que aparece eu vou selecionar Web API 2 controller do tipo empty, que é o tipo vazio, não crie nada, eu vou criar tudo.
Ah, professor, mas a gente tem outras templates que podia utilizar. Sim. Depois que você entender como funciona bem, essa criando na mão, aí você pode brincar com essas. Por enquanto não, tá? Vamos usar essa aqui, ADD. O nome dela é o nome da tabela que a gente tem, né? Que é pessoa controller. Beleza. Estou criando, então, uma controller para lidar com pessoas. Muito bem. Olha só. Criei aqui, pessoa controller. Vamos lá. Aqui a gente vai trabalhar com as boas práticas, né? Utilizando os verbos, importante, utilizando os verbos HTTP. Existe uma particularidade aqui, lembrando lá do que quando a gente estudou as boas práticas em programação, sempre usar verbos do infinitivo, os nomes adequados e, mais importante, como nós estamos trabalhando com verbos HTTP, a gente precisa nos guiar pelas boas práticas do REST, tá? Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? Nós vamos trabalhar com get. É um verbo básico que vai dar o retorno que a gente precisa para botar tudo para operar. Então vamos lá, public. Vou trabalhar com o objeto HTTP response message, porque é um objeto enxuto, é um objeto preparado para dar retorno em JSON e muito mais simples de ser operado, tá? E aqui vai ser o nome do método que a gente vai trabalhar. Eu posso usar get all. Posso? Posso. Eu posso usar aqui obter todos. Posso. E por que eu posso fazer isso? Antes que alguém dê algum mortal para trás. Porque, na verdade, não é esse nome que vai aparecer lá na API quando ela estiver publicada. Professor, não entendi. Calma, você vai entender. Então vamos em frente, ó. Esse é o método obter todos. Então vamos lá. Mas obter todos o quê? Todos os itens de pessoa. Então, vamos trabalhar com esse cara. Primeiro de tudo, a gente não sabe, a gente não conhece o FakeDB, certo? Então vamos trabalhar ainda com boa prática, sempre, né, com boa prática, trabalhando aqui com o construtor, pessoa controller, tá? Ele herda de API controller, então eu posso chamar aqui base, e aqui dentro ele é o construtor da classe. O que eu chamar aqui dentro vai começar a funcionar, certo? Muito bem. Então, eu posso trabalhar com o seguinte. Eu posso criar uma instância privada do tipo list de quê? Pessoa pouco maiúsculo. Isso. E aqui eu posso chamar de lista. Professor, tá dando erro. O que eu posso fazer? Eu venho aqui, eu mostro os potenciais, as potenciais formas de consertar isso, tá? Eu clico aqui, ó, e eu vou mandar ele adicionar esse namespace aqui na lista. Muito bem, resolvido o problema. Vamos ao próximo passo. Eu posso chamar Ts, porque essa é uma classe real, né? Ts lista recebe o que? FakeDB, e aqui começa a trabalhar o nosso conceito. FakeDB.lista pessoas. Professor, está dando erro. Muito bem, vamos lá aos potenciais. Quais são as formas potenciais de consertar isso? Clico aqui. Mais uma vez ele vai mandar adicionar um using na lista. Vamos clicar. Ele adicionou aqui em cima, ó. Dá uma olhada aqui e dá uma olhada aqui. Ele adicionou para nós, ó. Parou de dar erro. Resolvido o problema, tá? Vamos em frente. O que a gente precisa fazer? Eu já tenho lista pessoas, eu já tenho acesso, então eu posso dar return diretamente? No caso de obter todos, eu posso, né? Então eu posso fazer o seguinte aqui, ó, olha só, return. Como que eu crio um objeto desse tipo? Existe um atalho na própria API que resolve esse problema para você. Eu uso o objeto request .create response. Create response cria um objeto do tipo HTTP response message.
é a requisição criando a resposta para o cliente, no caso o navegador, ou a aplicação que está consumindo. Aqui a gente está vendo as coisas do ponto de vista do servidor, tá? Não do ponto de vista do cliente, do navegador. Tenham isso em mente. A API trabalha do lado servidor, tá? Então vamos lá. O que eu preencho aqui? Ele pede que eu coloque. Tem várias extensões que eu posso utilizar, tá? Mas a que a gente costuma usar mais é essa aqui, ó. Status code mais um valor de resposta. Então nesse caso eu vou colocar http status code ponto ok, é a resposta, equivalente ao http 200, tá? E em seguida, qual é a resposta que eu quero dar? No meu caso é tis.lista, ponto e vírgula, resolvido. Eu já tenho o primeiro método de API pronto. A API está pronta para rodar? Não, tem coisa faltando. Vamos ao segundo método. Se eu tenho um método obter todos, eu preciso de um método que obtenha apenas um. Então vamos lá. http response message aqui, obter. Posso falar assim, obter por ID? Posso. Eu já estou vendo até alguns alunos dando mortal para trás. Professor, por que isso? Calma, você vai entender. Aí aqui dentro eu coloco o parâmetro que ele vai buscar, que é a chave primária, tá? Equivalente à chave primária. Então vamos lá. Como que eu posso dar retorno nisso aqui? Se eu quero um único registro, o que eu vou fazer? Pessoa, pouco, certo? Pessoa, pouco. Vou chamar de pessoa, recebe, tis.lista, ponto. Aqui vem aquele conceito de pesquisa em código que a gente fez lá em PO. A gente procurava itens dentro de uma lista. Lembram disso? Então, aqui vai um pouco de escrita em expressão lambda, que para vocês uma analogia mais próxima é a linguagem SQL, que a gente usa no banco de dados. Então, where, tá? Eu vou criar uma variável, no caso eu vou chamar de PS, tal qual. Eu vou escrever primeiro, depois eu vou explicar para vocês. PS.id recebe, ou seja, igual a ID que eu estou passando ali em cima. Ponto. Eu posso usar first default, tá? Ou single default. Eu vou usar first default, eu vou explicar para que serve. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. O where vem lá do SQL, né? Então a cláusula select asterístico from lista where. Como é que eu leio isso aqui dentro, tá? Eu leio da seguinte maneira, ó. Seja PS tal qual ps.id seja igual a ID do lado de fora, o parâmetro do método. Então isso aqui é praticamente uma cláusula where, um filtro no banco de dados. Você está selecionando somente aquele registro. E no nosso caso, seria o equivalente à chave primária. Muito bem. Professor, e o first default? First default é a resposta que ele espera de um conjunto de dados. Então, nesse caso, eu quero a primeira ou o default, que é nulo. Se ele acha, ele responde o primeiro que ele encontrar na frente. Se ele não acha, ele responde nulo. Olha a explicação ali embaixo. Ó. Retorna o primeiro elemento de uma sequência ou o valor default se a sequência não contém elementos. E o valor default é nulo. Entendi. Então vamos lá. A resposta agora é a mesma da de cima. Não, é um pouquinho parecida, mas não é a mesma. Return request ponto create response, também http status code ponto ok, vírgula, a classe que nós, a instância que nós acabamos de pesquisar, pessoa. Pronto. Então, nós concluímos os nossos dois primeiros métodos. Agora, a nossa API está começando a tomar forma, né? A nossa API está começando a ganhar corpo, vamos dizer assim, tá? Quais são os próximos passos?
Bom, os próximos passos é usar as boas práticas para identificar as coisas. Primeiro passo, colocar um prefixo de rota. Professor, o que é o prefixo de rota? É aquilo que vai identificar a API quando ela vai ser chamada no servidor. É equivalente àquele caminho, http alguma coisa. Lembra? Inclusive, a gente teve uma aula que eu expliquei certinho a esse respeito. Procurem na cabeça, vocês vão lembrar. Vamos lá. Root prefix vai ser igual a API barra pessoa. Pessoa. Muito bem. Então, o caminho vai ser http servidor API pessoa. Então, pessoa é o nosso recurso. É o nosso resource. Muito bem. Esse é o primeiro ponto de boa prática que a gente aplica. Qual é o segundo ponto de boa prática? A gente vai nos métodos da API e começa a identificar. Primeira coisa que a gente identifica é que tipo de método que é esse, meus caros? É um método HTTP GET. Ah, entendi. Então isso identifica que ele é um GET. Exatamente. Primeira forma de identificar. Segunda forma, a gente vai estabelecer uma rota para ele também. Então, dentro daquela rota que ele tem lá em cima, tem uma rota interna. E a rota interna é que faz a mágica, tá? Olha lá, ó. A rota interna é get barra. Gente, que tanto barulho é isso? Esse povo não tinha que estar em casa? Bom, vamos lá. Tá aqui, ó. Route get. Então, http servidor API pessoa get. Retorna tudo. Muito bem. E o de baixo é quase igual ao de cima, com uma particularidade. Ó. Primeiro, que tipo de verbo é? HTTP get. Segundo, qual a rota que nós vamos adotar? Opa, aqui. Qual a rota? A rota para ele é quase igual à de cima, com uma particularidade. Tem um parâmetro aqui, ó. Certo? Este parâmetro tem que ser identificado aqui dentro. Precisa ser identificado aqui dentro. Então vamos lá. Get barra. Aí eu uso a identificação de rota para especificar parâmetro na rota. E como que eu faço isso? Eu coloco id int. O nome da variável, e tem que ser idêntica à variável que está aqui dentro no parâmetro, tá? E logo em seguida o tipo, que tem que ser idêntico ao tipo que você está identificando aqui. Então, de acordo com o modelo, seria http servidor API pessoa get chave primária. Ah, entendi. Muito bem. Agora, será que está tudo certo? Vamos dar um F6 aqui. Eu vou abrir o meu output para a gente ver a nossa resposta, qual que vai ser, tá? Meu error list aqui, vou deixar ele aberto. Vamos dar um build. Vem aqui e build a solução. Vamos observar aqui embaixo, ó, ele vai dizer para nós se vai dar certo ou não vai. O meu deu certo. Ó, build não tem erro nenhum aqui, ó. Olha lá. Perfeito, ó. Sucesso, nenhuma falha. Ótimo. Vou esconder esse quadro aqui, porque por enquanto eu não vou usar ele, tá? Muito bem. E agora, como que eu testo a API? Lembrando, isso aqui não é um site. É uma aplicação web. Então não tem página inicial. Como é que eu testo isso então, professor? Eu preciso de um endpoint. Detalhe, o Web API, que é o tipo de projeto que nós estamos criando aqui, usando os recursos do .NET Framework, já tem endpoints, que são justamente as rotas que foram pré-fixadas. Então, API pessoa é um endpoint. Tá, e daí? Como é que eu testo? Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos botar isso para rodar. Observa aqui. Quando eu ponho para rodar, vou jogar aqui, porque ele jogou no outro monitor, no segundo monitor. Vou jogar aqui para vocês. O que vai retornar para vocês aqui? 403 forbidden, é proibido. Mas, gente, lembra que eu falei? Não é uma aplicação web.
Aliás, desculpe, não é um website, é uma aplicação web. Então ele não tem página inicial mesmo. Puxa, professor, mas como é que eu faço para testar isso então? Pois é, como é que a gente faz para testar uma coisa dessa? A gente usa algo bastante legal, algo bastante interessante, que eu até passei para vocês. A gente utiliza, meus caros, o Postman. Ah, lembrei. A gente usa o Postman para testar a API. Então, o que a gente precisa para testar a API? A gente precisa, primeiro, do endereço da API. E qual é o endereço da API no nosso caso? É uma composição de endereço. Aqui corresponde ao servidor. A gente vai copiar esse cara, vai abrir o Postman e vai colocar aqui. Em seguida, a gente vem aqui na nossa API, lá no Visual Studio, e eu copio a rota prefixada para esse recurso. API/pessoa. Venho aqui e coloco. Opa! Começou a tocar uma curva. Em seguida, eu escolho qual dos dois métodos get que eu vou utilizar. Eu vou pegar primeiro o get que retorna tudo. Então vamos lá. O get que retorna tudo. Certo? O método que vai ser invocado, a requisição que vai ser invocada é do tipo get. Eu vou dar um send. E eu vou esperar ele responder. E o que ele respondeu para mim? O JSON correspondente aos itens da coleção list pessoa pouco. Olha só que legal. Tá, tudo bem. Então isso aqui corresponde ao que a gente tem lá no nosso FakeDB. Beleza, então vamos testar um outro método agora, que é o método que usa a chave primária. Eu vou passar aqui, eu vou pedir o número 3. Vamos testar. Eu vou dar send. Ah, tá tudo funcionando. A nossa API está trabalhando perfeitamente bem. Excelente. Então quer dizer, se eu trocar aqui uma variação de números aqui, perfeito. Ele vai buscar para mim exatamente aqueles, tá? Vou colocar um aqui. Busquei. Perfeito. A API está rodando 100%. 100%. Maravilha. Perfeito. Melhor impossível. Todo mundo entendeu? Assim espero. Porque agora vem a parte que corresponde a vocês, que é a criação dos outros métodos, tá? Então, o que vem na atividade? Seguindo o roteiro da nossa videoaula, tudo isso que eu falei para vocês até agora, crie a aplicação Web API para o nosso projeto de aula. Importante, tá? Anote em seu relatório os principais pontos do processo de criação, relacionando suas dificuldades no processo. Então vocês vão repetir exatamente o que a gente fez e vocês vão anotar aquilo que vocês tiveram mais dificuldade, tá? Coloca lá em observação. Observação. Eu tive maior dificuldade na criação do Web API. Ah, o meu Visual Studio demorou demais. Você vai relatar exatamente como foi o processo de criação, tá? Além disso, lá no e-mail, você vai colocar em anexo os prints da tela do Visual Studio e do andamento da construção da API. Então, para cada fase de construção que você tiver, você vai tirar um print da sua tela e vai colocar anexo no e-mail que corresponde ao relatório, tá? Olha só, estou sendo bonzinho, tá? Entregar por e-mail até 27 de 3 de 2020 até as 11h59 com o seguinte assunto: PO2, atividade e a data do exercício, ó. Dia 24 de 3 de 2020. Eu acho que eu errei a data. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer eu vou abrir uma exceção porque isso aqui está errado, né? Eu produzi isso no dia anterior, é óbvio, né? Isso aqui está errado, não é dia 24, né? A aula de vocês é dia 25. Então vamos mudar isso aqui, tá? Vou fazer uma mudança imediata. Esperem só um minutinho, eu já volto. Muito bem, voltei e fiz uma senhora modificação, hein? Olha só. Mudei a data de entrega. Vocês podem entregar data limite para entregar o e-mail até dia 28 de março, tá? Então, são 3 dias para produzir conteúdo. Acho que é mais do que suficiente, né?
beleza? E o cabeçalho eu também mudei, tá lá. Agora ficou PO2, atividade, traço, 2020-03-25. E aqui eu coloquei uma lembrancinha para aqueles esquecidos que por um acaso, desavisados, mandam com o cabeçalho o assunto mal formado, ou coloca lá relatório do... nem coloca o dia, tem gente que nem não coloca nem o nome, tá? Então vamos lá, ó. Mensagens enviadas sem o assunto adequado, se não tiver nesse formato aqui, vou até grifar bem grande aqui, tá? Se não tiver nesse formato, poderão parar diretamente na caixa de lixo eletrônico devido aos filtros que eu adotei no Outlook e não serão avaliadas. Senhores, o que está caindo no lixo eletrônico, tá? Eu não estou nem olhando. Eu estou sendo sincero. Se cair no lixo eletrônico, eu não vou olhar, tá? Vocês já foram avisados, informados, eu já pedi, eu já avisei, eu orientei. Então você já sabe como fazer. Se a pessoa ainda insiste em entregar o e-mail de forma errada, então, desculpa, mas está na hora de cair um pouquinho em si, tá? Então, nesses casos, é 0 de atividade e falta na aula, tá? É 0 de atividade, eu não vou dar nota de atividade para esse relatório e vai com falta na aula, beleza? Desculpe ser um pouco incisivo, mas eu acredito que nós já estamos no 5º encontro. Gente, já passou do tempo, né, da gente resolver isso aqui, né? Pelo amor de Deus, tá na hora. Então, concluindo, tá? Dúvidas, críticas, sugestões e enviar o relatório, manda para mim, luis.a.rodrigues@educadores.net.br. Esse é meu e-mail. Por favor, não erre. Em nome da Uniderp eu agradeço a vocês, em nome da Croton também, e fico à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida. Estou o tempo todo ali no WhatsApp, posso atender vocês. Estou em home office também do meu trabalho na Unimed, então durante o dia eu estou me dedicando à Unimed, mas nada impede de eu atender um ou outro aluno durante o intervalo, beleza? Então, meus caros, por favor, se cuidem, fiquem em casa, bebam bastante líquido, se alimentem bem, não fica dando banda, vocês não estão de férias, vocês estão aquartelados, vamos dizer assim, e nós precisamos nos cuidar, porque essa doença é uma doença muito séria, muito perigosa, já causou muitas vítimas, tá? Especialmente na Europa. Aí alguém pode até comentar comigo, mas professor, aqui é Brasil, aqui é quente. Meus queridos, nós estamos entrando no outono e nós estamos sob o efeito do Laninha, resfriamento das águas do Atlântico e do Pacífico. Resfriamento das águas do Pacífico e aquecimento das águas do Atlântico. O que significa? Que a gente tem uma maior possibilidade de entrada de frente polar. Consequentemente, nós podemos começar a bater o queixo de frio aqui, brevemente. Isso vai ser propício para o vírus se espalhar no Brasil. Então, vamos tomar cuidado, vamos ser bem conscientes quanto a isso, vamos pensar no próximo, tá? Por favor, não comprem todo o estoque de papel higiênico. E vamos tomar muito cuidado com os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, beleza? Um grande abraço para vocês, torço para que isso acabe logo e a gente possa ter as nossas aulas práticas em laboratório. Mais uma vez me coloco à disposição, quem tiver alguma dúvida, por favor, fale comigo. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau!